Milionário se apaixonou por mulher deficiente e foi ridicularizado. Mas quando ele descobriu o que seu amigo fez, ficou destruído. A chuva caía forte naquela tarde, e Ana, que era cega, se esforçava para seguir o caminho de sempre. Suas mãos firmemente seguravam a bengala, tentando se guiar pelas ruas molhadas. Estava quase em casa, ou pelo menos era o que pensava. Ao dar mais alguns passos, sentiu o piso mudar, parecia mais liso, como mármore. Estranhando, continuou em frente, contando os passos até o que achava ser a porta do prédio onde morava. Só que ao abrir, sentiu algo diferente. O cheiro de um ambiente caro, luxuoso. O som de seus passos ecoou alto, como se o lugar fosse grande e vazio. Ana parou, o coração batendo acelerado. Algo estava errado. Tentou recuar, mas era tarde. Uma voz dura e ameaçadora ecoou pela sala. Quem você pensa que é invadindo minha casa? Ana congelou. A voz pertencia a um homem, grave e hostil. O coração dela parecia que ia sair pela boca. Eu sinto muito. Foi um acidente, disse com a voz trêmula, recuando alguns passos. Não sabia que estava na casa errada. O homem apareceu à sua frente, e ela pôde sentir sua presença forte e ameaçadora. Ele não conseguia acreditar na ousadia daquela mulher. Olhou ao redor, notando que ela tinha deixado marcas de sujeira pelo piso imaculado da mansão. Um acidente? Como alguém invade uma casa por acidente? Ele gritou sem paciência, sua expressão rígida. Ana abaixou a cabeça, sentindo a vergonha queimar em sua pele. Estava confusa, sem saber como sair daquela situação. Queria desaparecer. Por favor, me desculpe, foi um engano, tentou explicar, a voz embargada pela tensão. Mas Rafael, o dono da mansão, não parecia disposto a ouvir mais nada. Ele estava acostumado ao silêncio e ao vazio de sua casa, e agora aquela mulher havia invadido seu espaço. Não podia tolerar isso. Saia da minha casa agora! Ele ordenou, apontando para a porta. Ana começou a caminhar na direção que ele indicava, mas estava tão apavorada que quase tropeçou nos próprios pés. Na pressa de sair, deixou sua bengala para trás. Rafael, sem perceber, fechou a porta com força, deixando Ana do lado de fora, encharcada pela chuva, sem sua única ajuda para caminhar. Sentindo as lágrimas se misturarem à chuva, Ana começou a andar devagar, tentando se orientar pela memória, mas cada passo parecia um desafio. Seu corpo tremia, não só de frio, mas de medo. Ela nunca havia se sentido tão pequena, tão humilhada. A mansão de Rafael se tornava uma lembrança amarga enquanto ela se afastava, o coração apertado. Dentro da mansão, Rafael esfregava o rosto, ainda irritado, mas já começava a sentir o peso de sua reação exagerada. Havia algo de errado naquele encontro, algo que ele não conseguia entender. A imagem de Ana, fragilizada, não saía de sua mente. Ele olhou para a bengala que estava jogada no chão e se deu conta do que havia feito. Ela é cega, pensou, sentindo uma pontada de culpa. Ficou olhando a bengala, se perguntando como ela deveria estar se sentindo lá fora, sem poder se guiar corretamente. Eu fui longe demais, pensou, finalmente reconhecendo que havia cometido um erro. Com um suspiro pesado, Rafael passou a mão pelos cabelos, irritado consigo mesmo. Precisava corrigir aquilo, mas não sabia como. Sentia que já havia causado um estrago irreparável, mas, ao olhar para a bengala deixada no chão, decidiu que iria encontrá-la no dia seguinte para devolver o objeto e tentar, de alguma forma, se desculpar. Ana continuava caminhando, já sem rumo, guiada apenas pela memória do caminho que conhecia tão bem, mas que agora parecia um labirinto sem saída. A humilhação pesava em seus ombros, cada passo ficando mais difícil que o anterior. Ela não sabia, mas naquele momento, a decisão de Rafael de procurar por ela no dia seguinte já havia sido tomada. O encontro dos dois, embora acidental, estava longe de ser o último. No dia seguinte, Rafael acordou inquieto. O episódio da noite anterior não saía de sua cabeça. Ele não era um homem que costumava se sentir culpado, mas a imagem de Ana, vulnerável, confusa e sozinha, não o deixava em paz.
A bengala esquecida no chão parecia um lembrete constante de seu erro. Eu fui um idiota, pensou, enquanto segurava o objeto com força. Ele sabia que precisava encontrar aquela mulher e se desculpar, mas não tinha certeza de onde ela morava. Era um homem poderoso, cercado de facilidades, e não demorou para que conseguisse a informação sobre o endereço dela. Ao chegar em frente à modesta casa, uma sensação estranha tomou conta de Rafael. O contraste entre sua mansão luxuosa e a simplicidade da casa de Ana era gritante, e ele se sentiu fora de lugar. Ele respirou fundo, tentando preparar-se para o que estava prestes a fazer. Bateu na porta e foi Lucas, o irmão mais novo de Ana, quem atendeu. Assim que o viu, o semblante de Lucas endureceu. Ele conhecia o tipo de homem que Rafael era, ou ao menos achava que conhecia. Rico, acostumado a pisar nas pessoas, achando que tudo podia ser resolvido com dinheiro e poder. Lucas não se deu ao trabalho de esconder sua aversão. "O que você quer aqui?" perguntou Lucas, cruzando os braços no peito e bloqueando a entrada. Rafael, surpreso com a agressividade do rapaz, hesitou por um momento antes de responder. Segurando a bengala de Ana, ele tentou explicar com o máximo de calma que conseguia naquele momento. "Eu vim devolver isto", disse, estendendo a bengala. "E queria pedir desculpas à sua irmã. Fui rude ontem à noite." Lucas olhou para a bengala, reconhecendo imediatamente o objeto. Ele estreitou os olhos, desconfiado. "Ah, então é você. O homem que gritou com a minha irmã. Agora acha que pode aparecer aqui e tudo vai ficar bem?" Lucas deu um passo à frente, a postura defensiva. "Escute bem. Não quero você por perto. Fique longe dela. Entendeu?" Rafael deu um passo para trás, surpreso pela hostilidade do rapaz. Não esperava ser recebido com flores, mas a intensidade do ódio no olhar de Lucas o pegou desprevenido. Ele segurou a bengala com mais firmeza e tentou manter o controle. "Eu não vim causar problemas", disse Rafael com a voz mais firme desta vez. "Só quero me desculpar, foi um mal-entendido." Lucas estreitou ainda mais os olhos e balançou a cabeça, sua mandíbula tensa. "Olha, gente como você não faz mal-entendidos. Você faz o que quer e depois tenta consertar com palavras vazias. Não estamos à venda", disse Lucas, o veneno nas palavras. Rafael, por mais que quisesse reagir à acusação, mordeu a língua. Sabia que qualquer resposta dura só iria piorar as coisas. Com uma última tentativa, ergueu a bengala, oferecendo-a de volta. "Só entregue isto à sua irmã, por favor, e diga que eu sinto muito", disse Rafael, a voz quase um murmúrio. Lucas olhou para a bengala, depois para Rafael, antes de finalmente pegá-la com desdém. "Vou dizer", respondeu Lucas com frieza, antes de fechar a porta com um baque surdo. Rafael ficou parado em frente à casa por alguns segundos, o vento frio tocando seu rosto. A rejeição o incomodava, mas havia algo mais profundo que o incomodava. Aquela sensação de ter falhado. De alguma forma, isso o deixava mais inquieto do que deveria. Ele voltou para casa com a sensação de que o assunto não havia terminado. No outro dia, o céu estava cinzento, e uma fina garoa começava a cair quando Ana saiu de casa. Lucas já havia ido trabalhar, e ela decidiu fazer algumas tarefas sozinha. Estava confiante de que conseguiria chegar à padaria e voltar antes da chuva apertar. Com passos cuidadosos, Ana atravessava as ruas que conhecia de cor, guiada pela bengala que finalmente havia recuperado. Mas o tempo parecia conspirar contra ela. A garoa logo virou uma chuva forte e Ana se viu em apuros. As calçadas estavam escorregadias e as poças d'água se formavam rapidamente. Ana tentava manter o ritmo, mas era difícil. As gotas grossas caíam no rosto dela, ensopando suas roupas. Seu corpo começava a tremer de frio. Então algo inesperado aconteceu. Um carro passou velozmente por uma poça, jogando água suja por toda a calçada. Ana sentiu a onda gelada bater contra ela, encharcando-a da cabeça aos pés. Ela parou, sentindo o peso da água em suas roupas, o corpo tremendo de frio. Tentou controlar a respiração, mas a sensação de impotência crescia.
Ela mal teve tempo de reagir quando o carro parou logo à frente e alguém saiu apressadamente. Era Rafael. Ele reconheceu Ana de imediato e se sentiu atingido por um novo golpe de culpa. A cena dela, molhada e tremendo, o atingiu como uma bofetada. Sem hesitar, ele tirou o terno, correndo na direção dela. "Ana!" chamou ele, a voz cheia de urgência. "Pelo amor de Deus, me perdoe. Foi um acidente, eu não vi a poça. Aqui, por favor, vista isso." Ana, surpresa ao ouvir a voz de Rafael, hesitou por um segundo antes de aceitar o terno que ele colocava sobre seus ombros. O calor imediato a envolveu, mas ela ainda tremia. Rafael se aproximou mais, preocupado. "Você está congelando", disse ele, a voz agora suave e cheia de preocupação. "Me deixe te levar para casa. Não posso te deixar assim." Ana, inicialmente relutante, acabou cedendo. Ela não tinha forças para discutir ou resistir. Sentia o frio penetrar seus ossos e a oferta de uma carona parecia sua única opção no momento. Rafael abriu a porta do carro e a ajudou a entrar com cuidado. Ela se acomodou no banco, sentindo o corpo finalmente relaxar um pouco no calor do carro. Rafael entrou e olhou para ela, a culpa ainda pesando sobre seus ombros. "Eu realmente sinto muito por tudo isso, Ana. Parece que sempre estou te causando problemas", disse ele, tentando encontrar as palavras certas. Ana, ainda tremendo, deu um pequeno sorriso. Sua voz saiu baixa, mas serena. "Bem, talvez uma bebida quente resolva isso", disse ela, tentando quebrar a tensão com um toque de humor. Rafael ficou surpreso com a resposta. Aquela mulher, mesmo depois de tudo, ainda conseguia ser gentil. Ele sentiu um aperto no peito. Como ela podia ser tão forte e leve ao mesmo tempo? Sem hesitar, ele dirigiu em silêncio até a mansão, determinado a se redimir. O carro deslizou suavemente até a entrada da mansão de Rafael, e Ana sentiu o motor parar. Mesmo sem enxergar, ela sabia que estavam num lugar grande, quase majestoso. O som dos passos ecoava, os cheiros eram limpos, frios, quase impessoais. Rafael desceu rapidamente do carro e correu para abrir a porta para ela. O vento lá fora ainda era gelado, e a chuva batia com força. Ele a conduziu com cuidado, colocando uma mão leve em seu braço para guiá-la até a entrada. "Cuidado com os degraus", murmurou ele baixinho. Ana sentiu a textura diferente sob os pés, o mármore frio da escada, e entrou na casa, imediatamente sentindo o ar quente e confortável da mansão. O som de uma lareira acesa no fundo se misturava ao silêncio quase ensurdecedor que sempre acompanhava aquele lugar. Rafael fechou a porta atrás deles, e Ana tirou o terno que ele havia lhe dado, ainda encharcado debaixo das roupas molhadas. "Eu não sei o que te oferecer primeiro, se uma toalha ou uma bebida quente", disse ele, a voz um pouco mais leve, tentando romper a tensão. Ana sorriu de leve, embora ainda estivesse desconfortável. Ela não se sentia totalmente à vontade ali, naquele ambiente que parecia tão opulento, tão distante de sua realidade. Mas havia algo diferente no tom de Rafael agora, uma doçura que ela não esperava. "Uma bebida quente é um bom começo", respondeu ela, o sorriso se alargando um pouco. Rafael acenou, embora ela não pudesse ver. Apontou em direção a uma das poltronas perto da lareira. "Por favor, sente-se. Eu vou buscar algo quente para você", disse ele, saindo em passos rápidos em direção à cozinha. Ana caminhou devagar até a poltrona indicada. O calor da lareira a envolveu, e ela sentiu seus músculos relaxarem lentamente. O barulho da chuva do lado de fora era abafado pelas paredes grossas da mansão. Tudo parecia tão distante da realidade que conhecia, tão surreal. Mas, ao mesmo tempo, havia algo estranhamente acolhedor na presença de Rafael. Ela não conseguia entender como aquele homem que, dias atrás, havia sido tão rude, agora mostrava uma preocupação tão genuína. Rafael voltou com uma bandeja, colocando-a sobre a mesa de centro. O aroma de chocolate quente se espalhou pela sala, e ele colocou uma caneca nas mãos de Ana com cuidado, para que ela não se queimasse. "Aqui está. Desculpe se não está perfeito. Eu nunca fui muito bom na cozinha", disse ele com um sorriso tímido. Ana riu baixinho, segurando a caneca com as duas mãos,
apreciando o calor que irradiava dela. Está ótimo, obrigada, respondeu soprando a bebida antes de dar um gole. O líquido quente desceu por sua garganta, aquecendo-a por dentro. Rafael se sentou na poltrona ao lado, observando Ana com uma mistura de alívio e inquietação. Ele não sabia ao certo como começar a falar, como explicar o que sentia. Apenas sabia que precisava dizer algo. Eu sinto muito pelo que aconteceu naquele dia, começou ele, com a voz suave. Eu fui um completo idiota. Não devia ter gritado com você daquele jeito. Ana levantou uma sobrancelha, o sorriso ainda presente em seus lábios. Ah, você está pedindo desculpas de novo, brincou ela sem perder a leveza. Rafael riu, mas o nervosismo ainda estava ali. Sim, acho que não posso evitar, admitiu ele, balançando a cabeça. Mas, sinceramente, foi tudo um mal-entendido. Quando te vi ali, no meio da minha casa, eu... não sei. Algo em mim só reagiu de forma errada. Ana ouviu suas palavras em silêncio, sentindo a sinceridade por trás delas. Podia perceber pela hesitação na voz dele que aquilo não era fácil para Rafael. Eu entendo, respondeu ela, depois de um longo gole na bebida. Foi uma situação esquisita para nós dois. Eu também me assustei e... Ela fez uma pausa, dando de ombros levemente. O importante é que tudo foi esclarecido agora. Rafael suspirou, um alívio silencioso enchendo seu peito. Mas ele ainda se sentia estranhamente inseguro diante dela, como se estivesse tentando provar algo não apenas a Ana, mas a si mesmo. Ana, eu juro que não sou assim. O que aconteceu não foi sobre você. Foi sobre mim. Há coisas que eu... Ele parou de falar, como se não conseguisse encontrar as palavras corretas. Ana esperou por alguns instantes, mas o silêncio que seguiu mostrou que Rafael não estava pronto para continuar aquela linha de pensamento. Então, ela decidiu aliviar o peso da conversa. Eu só te perdoo se você parar de pedir desculpas, disse ela, sorrindo novamente, tentando trazer a leveza de volta à sala. Rafael piscou, surpreso com a resposta. Mas logo, um sorriso sincero se formou em seu rosto. Ele soltou uma risada curta, mas verdadeira, a primeira desde que havia encontrado Ana na chuva. Tudo bem, acho que posso tentar isso, respondeu ele, seus olhos brilhando de uma maneira que há muito não brilhavam. O clima entre os dois parecia mudar. Ana percebeu que Rafael estava, de alguma forma, tentando se conectar com ela, e isso a intrigava. Ele não era o homem frio e duro que ela tinha conhecido na primeira vez. Havia algo mais ali, algo que ele escondia. Uma gentileza velada por trás daquela fachada rígida. Eles continuaram conversando por mais algum tempo, a chuva lá fora se transformando em um pano de fundo constante e tranquilo. Rafael contava algumas histórias da mansão, pequenas anedotas da vida que ele levava ali, sempre tão solitária, enquanto Ana ouvia com atenção, sorrindo ocasionalmente. Mas, no fundo, Rafael sabia que ainda havia muito para se desculpar, muito que ele não estava pronto para revelar nem para si mesmo. Mas, pelo menos por aquela noite, ele se permitiu relaxar, aproveitando o momento inesperado de paz que a presença de Ana lhe trazia. A tensão que antes existia entre eles agora parecia ter se dissipado, e quando Ana finalmente se levantou para ir embora, Rafael se ofereceu para levá-la até em casa, fazendo questão de que ela não voltasse sozinha na chuva outra vez. Naquele momento, Rafael sabia que aquele encontro não era o fim. Algo estava mudando dentro dele. E pela primeira vez em anos, ele sentiu que talvez, apenas talvez, aquela mudança pudesse ser algo bom. O céu desabava em um aguaceiro ininterrupto naquela tarde. As nuvens carregadas pareciam derramar toda a sua fúria sobre a cidade. As gotas grossas batiam nas janelas da mansão de Rafael com força, como se quisessem invadir aquele refúgio de solidão. Lá dentro, o ambiente estava mais tranquilo do que o habitual. O barulho da chuva era abafado pelas paredes grossas. Rafael e Ana estavam novamente na sala principal, o calor da lareira acesa, contrastando com o frio que invadia a rua. Eles conversavam com mais facilidade agora, como se o gelo inicial tivesse sido finalmente quebrado. Ana já não se sentia tão deslocada naquele lugar.
Havia algo no som da lareira crepitando e no cheiro da madeira queimando, que tornava o ambiente acolhedor, mesmo que ela não pudesse ver. Está uma tempestade terrível lá fora, comentou Rafael, olhando pela janela. Não sei se essa chuva vai parar tão cedo. Ana sorriu, segurando a xícara de chá que Rafael havia feito para ela. O cheiro da erva doce se misturava ao ar quente da sala. No escuro, às vezes enxergamos muito mais do que imaginamos, disse ela com uma leveza que parecia contradizer o clima lá fora. Rafael a olhou por um momento, surpreso pela profundidade daquela frase. Como ela conseguia transformar algo tão banal como uma tempestade em uma reflexão tão cheia de significado? Ele se ajeitou na poltrona, ainda absorvendo as palavras dela. Você tem uma forma de ver o mundo que eu não consigo entender, mas admiro, confessou ele, sua voz mais suave, quase introspectiva. Ana deu um pequeno sorriso. Ela estava acostumada a esse tipo de comentário, mas havia algo diferente na forma como Rafael disse isso. Ele não parecia estar falando com pena dela, como tantas outras pessoas costumavam fazer. Ele realmente parecia interessado, curioso. Eu aprendi a ver as coisas de outra maneira, respondeu Ana calmamente. Quando você não tem os olhos para enxergar, é obrigado a usar o que tem de melhor. É só uma questão de adaptação. Rafael ficou em silêncio por alguns instantes, refletindo. Ana era uma mulher notavelmente diferente de todas que ele conhecia. Havia uma força silenciosa nela, uma resiliência que o intrigava profundamente. Ela não era frágil, como ele havia imaginado no primeiro encontro. Pelo contrário, parecia que ela carregava o mundo nas costas sem reclamar. Você disse que quase se formou em direito, certo? Perguntou Rafael de repente, mudando o rumo da conversa. Ana assentiu com a cabeça, o sorriso desaparecendo um pouco de seu rosto. Sim, estive bem perto de conseguir, mas tive que abandonar o curso por causa de dinheiro. Ela deu de ombros, tentando não mostrar a frustração que aquilo ainda lhe causava. Às vezes a vida nos leva por caminhos que não planejamos. Rafael a olhou com atenção. A luz suave da lareira iluminava o rosto dela, e mesmo que ele soubesse que ela não podia enxergar a mansão ou o ambiente ao redor, ela parecia tão ciente de tudo, tão presente. Isso foi difícil para você? Arriscou ele, ainda tentando entender mais sobre ela. Ana deu um suspiro curto, mas logo voltou a sorrir. Ela sempre preferia ver o lado positivo das coisas, mesmo quando o peso da realidade era maior do que gostaria de admitir. Foi complicado, claro. Eu me esforcei muito para chegar até onde cheguei, mas no fim não pude continuar. Ainda assim, não gosto de me prender a isso. Eu gosto de pensar que as coisas acontecem por uma razão. Ela sorriu de novo, dessa vez de um jeito mais sincero, mais íntimo. Se eu tivesse terminado direito, talvez estivesse em algum escritório agora, lutando contra prazos e estresse. Quem sabe no fim foi melhor assim. Rafael não sabia o que dizer. Era raro encontrar alguém que falava com tanta calma sobre as decepções da vida. Ele, que carregava uma dor tão profunda por suas perdas, sentiu-se pequeno ao lado da força tranquila de Ana. Como ela podia aceitar as circunstâncias com tanta graça? Ele, por outro lado, nunca havia conseguido aceitar as tragédias que o cercavam. Sempre se afundara nelas, as usara como um manto para justificar o isolamento em que vivia. Um trovão roncou ao longe, e as luzes da mansão piscaram por um segundo antes de se apagarem completamente. O silêncio que se seguiu foi quase sufocante. Rafael suspirou, irritado. Ótimo, era só o que faltava, murmurou ele, cruzando os braços, agora envolto na escuridão. Ana riu suavemente, quebrando o silêncio pesado. Não se preocupe, disse ela em um tom descontraído. No escuro podemos enxergar muito mais do que imaginamos. Rafael riu baixinho, balançando a cabeça. A maneira como ela lidava com tudo era quase incompreensível para ele. Ana parecia sempre encontrar uma saída para a escuridão, uma maneira de ver o mundo que o deixava intrigado e, de certa forma, fascinado. Ele nunca havia conhecido alguém assim. Como você faz isso?
Perguntou ele quase em um sussurro. Como você consegue ser tão forte? Ana ficou em silêncio por um momento, pensativa. Ela não via a si mesma como forte. Via-se apenas como alguém que havia aprendido a lidar com as dificuldades da vida, como todo mundo. Mas sabia que, para pessoas como Rafael, que viveram na luz, sua escuridão parecia uma espécie de muralha intransponível. Acho que é uma questão de escolha, Rafael. Ela sorriu, mesmo no escuro onde ele não podia ver. Podemos nos afundar no que nos falta ou aprender a viver com o que temos. Eu escolhi o segundo caminho. Não porque sou mais forte, mas porque não vejo outra maneira. Rafael suspirou, sentindo as palavras dela penetrarem em seu coração. Ele havia passado tanto tempo se lamentando por suas perdas, se isolando do mundo, que nunca havia considerado que pudesse haver outra escolha, outra maneira de viver. Naquele momento, sentado na escuridão ao lado de Ana, ele sentiu algo mudar dentro de si. Um desejo profundo de compreender aquela mulher, de se aproximar mais dela. Sentiu uma admiração crescente que o pegava de surpresa. Não era apenas curiosidade, era algo mais. Algo que ele não estava pronto para admitir nem para si mesmo. Mas, por enquanto, apenas sentiu-se grato por aquela noite silenciosa, por aquela tempestade que o havia prendido ali com ela, permitindo que seus mundos tão diferentes se cruzassem de forma inesperada. Enquanto a chuva continuava a bater nas janelas, Rafael, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que aquela escuridão ao redor deles não era assustadora. Não com Ana ao seu lado. Os dias que se seguiram ao encontro durante a tempestade foram marcados por uma estranha sensação de mudança para Rafael. Algo dentro dele parecia diferente. A presença de Ana havia deixado uma marca, uma inquietação nova. Ele se pegava pensando nela mais do que gostaria de admitir, refletindo sobre suas palavras, sua força silenciosa. Mas, ao mesmo tempo, o peso de seu passado continuava a atormentá-lo. Ele sabia que ainda não estava pronto para enfrentar aquilo. Naquela manhã, Rafael estava em seu escritório particular, uma sala ampla e luxuosa na mansão. O cheiro de couro dos móveis caros e o brilho das janelas envidraçadas contrastavam com a seriedade que tomava conta dele. A empresa que herdara estava em crise. Os relatórios que chegavam de todos os setores indicavam perdas contínuas, e ele não conseguia entender o que estava dando errado. Mesmo com todo o seu esforço, as coisas só pareciam piorar. Ele olhou para os papéis espalhados sobre a mesa, sentindo uma frustração crescente. Nada fazia sentido. Fernando, seu sócio e amigo de longa data, havia sugerido que cortassem custos, mas mesmo isso não parecia resolver. Rafael sabia que havia algo mais profundo por trás da crise. Ele sentia que havia algo errado, mas ainda não conseguia ver o quadro completo. O som de passos no corredor o tirou de seus pensamentos, e logo Fernando entrou na sala, com sua habitual expressão confiante. Ele vestia um terno impecável, o sorriso nos lábios, como se a situação da empresa não o afetasse nem um pouco. Rafael, você precisa relaxar um pouco, disse Fernando, jogando-se numa das cadeiras em frente à mesa. Esse negócio de ficar se preocupando o tempo todo não vai resolver nada. Nós já passamos por crises antes. Rafael respirou fundo, fechando os olhos por um momento. Fernando sempre agia assim, como se nada fosse realmente importante, como se tudo fosse um jogo. Mas Rafael sabia que a situação agora era diferente. Não é só uma crise, Fernando. Tem algo mais acontecendo, eu sinto isso. A empresa não deveria estar nessa situação, respondeu ele sério, tentando manter a calma. Fernando deu de ombros, pegando um dos relatórios da mesa de Rafael e folheando-o como se fosse um livro qualquer. Talvez você esteja certo, disse ele com uma calma irritante. Mas enquanto isso precisamos tomar decisões. Já sugeri que cortássemos mais custos, mas você sempre hesita. Nós temos que ser mais práticos. Rafael o olhou, os olhos cansados e desconfiados. Algo na atitude de Fernando não o deixava tranquilo. O amigo parecia sempre ter uma solução rápida, fácil demais. Rafael não conseguia deixar de questionar o real interesse dele, mas por enquanto não tinha provas, apenas uma sensação desconfortável.
Vamos ver isso depois, disse Rafael, tentando encerrar a conversa. Fernando riu, percebendo o desconforto do amigo. Ele se levantou, esticando o corpo preguiçosamente. Como quiser, chefe. Você tem andado muito tenso ultimamente. Tem algo que você não está me contando? Rafael balançou a cabeça, passando a mão pelos cabelos escuros, claramente irritado. Não queria conversar sobre Ana com Fernando. Era um assunto pessoal demais, e ele sabia que o amigo não entenderia. Mesmo assim, Fernando parecia adivinhar que havia algo no ar. Na verdade, tem uma pessoa nova na minha vida, disse Rafael, escolhendo suas palavras com cuidado. Fernando, que estava prestes a sair, virou-se, arqueando as sobrancelhas com curiosidade. Ah, é mesmo? Quem seria essa pessoa misteriosa? Rafael hesitou por um momento. Não queria que Fernando tirasse conclusões erradas, mas sabia que seria difícil evitar os comentários sarcásticos que certamente viriam. O nome dela é Ana, começou Rafael cruzando os braços. Ela é diferente. É forte, inteligente. Ela me faz enxergar o mundo de uma forma que eu nunca pensei antes. Fernando soltou uma risada curta, balançando a cabeça incrédulo. Forte e inteligente? Eu imaginava que fosse algo mais interessante, disse ele com um tom de desdém. Rafael sentiu um aperto no estômago, uma onda de irritação subindo dentro dele. Sabia que Fernando faria piada, mas não estava preparado para o que viria a seguir. Não me diga que você está se apaixonando por uma mulher cega. Fernando falou sem nenhuma preocupação com as palavras. Deve ser fácil, não é? Você pode ser quem quiser, e ela nem ao menos vai saber como você realmente é. Conveniente, não acha? A frase ecoou na sala como uma bomba. O sangue de Rafael ferveu instantaneamente. Ele se levantou bruscamente da cadeira, os punhos cerrados, o olhar inflamado de raiva. Como você ousa dizer uma coisa dessas? Rugiu Rafael, sua voz cortante. Você não sabe nada sobre ela e muito menos sobre mim. Eu jamais faria isso. Ana é... Ele parou por um segundo, tentando controlar a raiva. Ela é extraordinária, e você não tem o direito de falar dela desse jeito. Fernando recuou um passo, surpreso pela explosão de Rafael. Nunca o havia visto tão irritado, tão fora de controle. Mas em vez de pedir desculpas, ele deu um sorriso enviesado, como se tivesse encontrado o ponto fraco do amigo. Rafael, você está se deixando levar por uma fantasia. Mulheres como ela, elas podem ser doces, mas no fundo você sabe que isso não vai durar. Uma mulher cega, Rafael? Fernando riu, balançando a cabeça. Você vai se cansar dela. Vai perceber que isso é só um capricho passageiro. Rafael deu um passo à frente, a raiva pulsando em suas veias. Ele nunca quis tanto socar alguém quanto naquele momento, mas se segurou. Nunca mais fale dela desse jeito, disse ele, a voz baixa e ameaçadora. Eu não sou como você. Eu não vejo as pessoas como oportunidades. E se você acha que vou continuar ouvindo esse tipo de coisa, está muito enganado. Fernando o encarou por um segundo, percebendo que havia cruzado uma linha. Rafael estava sério, furioso. Sem dizer mais nada, Fernando deu de ombros, um sorriso cínico ainda nos lábios. Como quiser, chefe, disse ele, se retirando da sala sem olhar para trás. Rafael ficou parado ali, respirando pesadamente. A raiva ainda queimava dentro dele, mas agora havia algo mais. Fernando tinha despertado nele uma dúvida que ele não queria enfrentar. Estava se deixando levar por seus sentimentos por Ana? Ele, que havia passado anos isolado, sem se permitir amar novamente, agora estava se apaixonando? Sentou-se novamente, a cabeça rodando com os pensamentos. Ana não era como ninguém que ele havia conhecido, mas o fato de ela ser cega, isso o incomodava? Ele balançou a cabeça, frustrado consigo mesmo. Não podia pensar assim, mas algo dentro dele o mantinha inquieto. Ele se levantou bruscamente, tentando afastar aqueles pensamentos, mas sabia que Fernando havia plantado uma semente de dúvida em sua mente. E essa dúvida, por mais que ele tentasse ignorar, começava a crescer. O tempo passou, mas a confusão dentro de Rafael só aumentava. A cada encontro com Ana,
Ele se sentia mais preso a ela, como se o mundo ao seu redor começasse a ganhar uma nova cor, uma nova luz. No entanto, as palavras venenosas de Fernando permaneciam em sua mente, como um eco que não conseguia calar. Ele se pegava pensando na deficiência de Ana de uma forma que não queria. Não era justo com ela. Não era justo com ele. Mas estava lá, a dúvida incômoda que corroía suas certezas. Sentado em seu escritório, Rafael olhava pela janela, o olhar perdido nas folhas que caíam lentamente das árvores no jardim da mansão. A cena, que normalmente o acalmaria, agora parecia carregada de peso. Estava se permitindo sentir algo por Ana, algo que nunca pensou que sentiria de novo. Mas junto desse sentimento vinha o medo de machucá-la, o medo de não ser capaz de cuidar dela como ela merecia. Você está se apaixonando por ela, murmurou para si mesmo, balançando a cabeça em frustração. Mas isso não pode dar certo. Ele ficou um bom tempo ali, remoendo esses pensamentos, até que uma decisão silenciosa começou a tomar forma em sua mente. É melhor me afastar, pensou. Melhor antes que as coisas fiquem mais difíceis, antes que ela se machuque, antes que eu me machuque. E assim ele fez. Parou de mandar mensagens. Não a convidava mais para a mansão. Deixou o silêncio se instalar entre eles, achando que seria mais fácil dessa maneira, mas o vazio que sentia toda vez que olhava para o telefone, esperando uma mensagem dela, provava que essa escolha estava longe de ser fácil. Enquanto isso, Ana sentia o distanciamento de Rafael como uma sombra que crescia a cada dia. No início, ela tentou não pensar muito sobre isso. Talvez ele estivesse ocupado com o trabalho, talvez fossem apenas questões pessoais que ele precisava resolver. Mas conforme os dias se transformavam em semanas, a ausência dele começou a pesar mais do que ela queria admitir. Em casa, Lucas observava a irmã com olhos atentos. Ele nunca confiou totalmente em Rafael e agora, com o sumiço dele, seus instintos protetores só aumentavam. Uma noite, enquanto jantavam, Lucas finalmente decidiu falar o que estava entalado em sua garganta. Ana, você ainda não ouviu nada daquele cara, não é? Perguntou com a voz carregada de desconfiança. Ana, que estava mexendo na comida no prato sem muito interesse, parou por um momento sentindo o peso da pergunta. Ela suspirou, tentando não demonstrar o quanto aquilo a incomodava. Não, ele deve estar ocupado. A resposta saiu mais fraca do que ela pretendia. Lucas bufou, jogando o garfo sobre a mesa com força. Ele sempre soube que isso aconteceria. Homens como Rafael nunca olhavam para pessoas como Ana com verdadeiro interesse. Para ele, Ana era só uma distração temporária. Eu sabia que ele não era digno de confiança, disse Lucas, sua voz cortante. Eu te avisei, Ana. Gente como ele só brinca com pessoas como nós. Para ele você foi só um capricho, algo para passar o tempo. Ana ergueu a cabeça, sentindo o sangue esquentar. Ela odiava quando Lucas falava dela dessa forma, como se sua deficiência a tornasse menor, como se a única opção fosse ser vítima. Não é assim, Lucas, respondeu ela, firme. Rafael não é assim. Então me explica por que ele sumiu? Rebateu Lucas, os olhos cravados nela, cheios de preocupação e raiva ao mesmo tempo. Ele te enganou, Ana, e agora está rindo de você com os amigos dele. Gente como ele não se importa. As palavras do irmão cortaram fundo em Ana. Mesmo sem querer acreditar, o veneno da dúvida começou a se infiltrar nela também. Será que Lucas estava certo? Será que Rafael a tinha abandonado porque, no fim das contas, não conseguia lidar com sua deficiência? Ela havia acreditado que ele era diferente, que Rafael havia além do que os olhos mostravam. Mas agora, sozinha com seus pensamentos, não tinha mais tanta certeza. Ele não é assim, murmurou Ana, mais para si mesma do que para Lucas, mas a dúvida já estava plantada. Lucas suspirou, percebendo que talvez tivesse ido longe demais. Ele amava Ana mais do que tudo, mas sabia que, às vezes, sua maneira de protegê-la era dura. Ele só não queria vê-la sofrer, não de novo. Ana, eu só quero te proteger. Você sabe disso, não sabe? Disse ele mais calmo,
abaixando a cabeça. Ana não respondeu. Ficou em silêncio, sentindo o peso das palavras do irmão e o silêncio de Rafael. Ela queria acreditar que aquilo não era verdade, que Rafael estava ausente por outros motivos. Mas, no fundo, uma voz incômoda sussurrava que talvez Lucas estivesse certo. Talvez Rafael tivesse realmente desistido dela por ser cega. Enquanto isso, em sua mansão, Rafael lutava contra seus próprios fantasmas. Ele passava longas horas no escritório, tentando se distrair com os problemas da empresa, mas o pensamento de Ana nunca o abandonava. Toda vez que fechava os olhos, a imagem dela aparecia em sua mente, o sorriso dela, a maneira como ela falava, como enfrentava o mundo com uma leveza que ele nunca soube ter. E então, no silêncio da noite, o fantasma de seu passado voltou. A lembrança do acidente que tirou a vida de sua esposa e filha o atingiu como uma pancada. Ele se lembrou da última vez em que as viu sorrindo, da última vez em que as segurou em seus braços. Elas foram embora tão rápido e ele sobreviveu. A culpa que nunca o havia abandonado agora parecia mais pesada. "Deveria ter sido eu", murmurou Rafael, sentindo o peito se apertar. As lágrimas vieram sem aviso. Ele raramente chorava, mas naquela noite a solidão o consumia por completo. Sentia-se perdido, sem saber o que fazer, sem saber como seguir adiante. Tentava convencer-se de que afastar Ana era o certo, que ao deixá-la, estava protegendo-a de um futuro incerto. Mas cada vez que dizia isso a si mesmo, a dor só aumentava. Ele estava quebrado. Não podia arrastá-la para aquele abismo. E ainda assim, a cada dia que passava, o vazio deixado pela ausência de Ana parecia mais insuportável. A madrugada envolvia a mansão de Rafael em uma escuridão profunda, e o silêncio pesava em cada canto da casa. Rafael estava deitado em sua cama, mas o sono não vinha. Suas memórias o mantinham acordado, rasgando sua mente como facas afiadas. O acidente, o momento em que tudo mudou. Sempre que fechava os olhos, via a cena com uma nitidez cruel. Ele e sua esposa estavam no carro, voltando de uma viagem de final de semana. O sol estava se pondo, pintando o céu de tons alaranjados e dourados. A pequena filha deles, de apenas 6 anos, estava sentada no banco de trás, rindo de algo que tinha visto pela janela. Era uma tarde tranquila, sem pressa. Ele se lembrava do som suave da risada de sua filha, aquela que preenchia o silêncio com vida, com esperança. E então, em questão de segundos, tudo se transformou em caos. O caminhão surgiu de repente, descontrolado, atravessando a pista. Rafael ainda podia ouvir o som do impacto, o metal se retorcendo, os gritos. Sua esposa, sua filha. Ele tentava alcançá-las, mas não conseguia. Estava preso, o sangue escorrendo de sua testa, o cheiro de gasolina impregnando o ar. E então, o silêncio. O vazio absoluto. Ele sobrevivera. Elas não. "Por quê?", murmurou Rafael para o vazio de seu quarto, sentindo a dor como se fosse ontem. Essas lembranças o assombravam há anos, corroendo-o por dentro, sugando sua vontade de viver. Ele nunca se perdoou por ter sobrevivido. Nunca conseguiu aceitar que sua família havia sido levada e ele continuava aqui, apenas existindo, preso em uma vida que não fazia mais sentido. Rafael se sentou na cama, o peito apertado. O ar parecia não querer entrar em seus pulmões. Sua cabeça doía, e um peso se instalava em seus ombros. Passou a mão pelos cabelos, frustrado, desesperado. Estava sufocando por dentro, e naquele momento, algo mais estranho começou a acontecer. Uma tosse violenta subiu por sua garganta. Tentou se controlar, mas o ataque veio com força. Ele se levantou rapidamente, tropeçando até o banheiro. A tosse ficou mais intensa, dolorosa. Sentia como se algo estivesse rasgando por dentro. Rafael se apoiou na pia, tentando se estabilizar, mas então, o gosto metálico do sangue preencheu sua boca. Olhou para baixo e viu as manchas vermelhas no fundo da pia. Sangue, muito sangue. O pânico o dominou por um segundo. Seus pensamentos se embaralhavam. O que estava acontecendo com ele? Sua respiração ficou mais pesada.
O corpo tremia. Ele tentou controlar o medo, mas a verdade era clara. Algo estava muito errado com ele. Rafael se olhou no espelho, o rosto pálido, suado e os olhos fundos de noites mal dormidas. Havia algo acontecendo, algo que ele não conseguia ignorar mais. Mas em vez de buscar ajuda, ele fez o que sempre fazia. Empurrou o problema para o fundo de sua mente. Não pode ser tão grave assim, pensou, tentando se convencer de que estava tudo bem. Estava apenas cansado, só isso. O estresse estava cobrando seu preço. Ele limpou o sangue da pia, jogou água fria no rosto e voltou para o quarto, o corpo exausto. Mas agora, além das memórias que o assombravam, havia um novo medo crescendo dentro dele. O que quer que estivesse acontecendo com seu corpo, ele sabia que não era algo passageiro. Mas Rafael sempre fora bom em fugir dos problemas, e dessa vez não seria diferente. Ele se jogou na cama novamente, tentando afastar os pensamentos de sua mente, mas as memórias continuavam a voltar, como fantasmas que não o deixavam em paz. Ele se lembrou de quando conheceu sua esposa pela primeira vez, de como a vida parecia tão simples e promissora, de como ele acreditava que o amor poderia vencer qualquer coisa, e agora o amor era apenas uma lembrança amarga, um sentimento que ele temia. Ana começava a despertar isso nele de novo, e essa era a verdadeira razão pela qual ele estava se afastando. Ele não podia amar novamente. Não podia correr o risco de perder outra pessoa. Não sobreviveria a isso mais uma vez. Mas por mais que tentasse, o pensamento de Ana não o deixava. Ela era diferente de tudo o que ele conhecia. Sua força, sua alegria mesmo diante das dificuldades, eram como um farol em meio à escuridão em que ele vivia. Ele sentia falta dela. Sentia falta da paz que ela parecia carregar, da maneira como ela o fazia enxergar o mundo de forma diferente. Mas essa mesma paz que Ana trazia também o aterrorizava. Porque, no fundo, Rafael sabia que ele não merecia aquela paz. Ele não era capaz de amar como Ana merecia ser amada. Não depois de tudo o que havia acontecido. A noite passou devagar e Rafael finalmente caiu em um sono leve e perturbado, onde sonhos confusos o transportavam de volta ao acidente, ao som do riso de sua filha e ao grito de sua esposa momentos antes do impacto. Na manhã seguinte, o corpo de Rafael estava exausto e sua cabeça parecia mais pesada do que nunca. Ele ignorou a dor no peito e a sensação de cansaço extremo. Levantou-se mecanicamente e tentou seguir sua rotina. Mas o gosto metálico do sangue ainda estava em sua boca, e o medo latente de que algo muito errado estivesse acontecendo com ele crescia a cada instante. Ele precisava de ajuda, mas, como sempre, estava determinado a enfrentar aquilo sozinho. Rafael decidiu sair de casa naquela manhã, buscando talvez algum alívio do peso que parecia cada vez mais insuportável. Não tinha destino certo, apenas dirigia pelas ruas da cidade com a mente fervilhando de pensamentos desconexos. O cansaço o consumia, mas ele lutava para manter o foco na estrada, ignorando o mal-estar crescente que o dominava desde a noite anterior. Ao passar por uma pequena praça, algo o fez parar. Ele reconheceu a figura sentada em um dos bancos, o rosto voltado para o céu nublado, os cabelos presos em um coque simples. Era Ana. Mesmo sem poder ver, ela parecia tão em paz, tão conectada ao mundo ao seu redor. Rafael parou o carro à beira da calçada e ficou observando-a por alguns segundos, sentindo o coração acelerar de uma forma que ele não queria admitir. Ela estava tão serena, como se não precisasse de nada além do que o mundo já oferecia. Ele, por outro lado, não conseguia encontrar a paz, nem dentro de si, nem no ambiente ao redor. Aquela praça que parecia tão comum tinha para ela um significado especial, mesmo que ela não pudesse enxergá-la. Rafael não sabia o que era essa sensação, mas sentia que Ana representava tudo o que ele havia perdido: simplicidade, leveza, uma visão da vida que ele já não conseguia mais alcançar. Decidido, ele saiu do carro e se aproximou devagar, o barulho suave de seus sapatos ecoando na calçada molhada. Quando estava próximo o suficiente, falou com a voz baixa, quase insegura. Ana? Ela ergueu a cabeça ao ouvir sua voz,
um pequeno sorriso se formando em seus lábios ao reconhecê-lo. Mas havia algo em seu semblante que mostrava uma mistura de surpresa e confusão. Ele não havia entrado em contato por semanas, e sua presença repentina a desarmou. "Rafael", respondeu ela com a voz suave, mas cheia de curiosidade. "Eu pensei que você tivesse, bem, desaparecido." Ele sentiu um nó se formar na garganta. Havia tanto a ser dito, tanto que ele havia tentado evitar. Ele lutava contra o desejo de pedir desculpas, de explicar seu afastamento, mas naquele momento tudo parecia supérfluo. Rafael se sentou ao lado dela no banco, sem saber como começar. "Eu sinto muito, Ana. Começou ele, mas antes que pudesse completar a frase, um ataque de tosse tomou conta dele de forma repentina e violenta. Ele tentou disfarçar, afastando-se um pouco, mas a tosse era incontrolável. Ana franziu a testa, preocupada. "Rafael, você está bem?" perguntou, a voz carregada de preocupação. Rafael tentou acenar que sim, mas a tosse só piorava. Ele colocou a mão na boca e, em um movimento desesperado, dobrou o corpo para a frente, ajoelhando-se no chão, os pulmões ardendo. Foi quando sentiu o gosto familiar de sangue invadir sua boca novamente. O mundo ao seu redor começou a girar. Ana, que não podia ver o que estava acontecendo, instintivamente sabia que algo estava muito errado. Ela se ajoelhou ao lado dele, as mãos estendidas em sua direção, tentando entender o que se passava. "Rafael, me fala, o que está acontecendo?" insistiu, a voz agora tomada pelo pânico. Ele tentou responder, mas as palavras não saíam. Seu corpo estava fraco. A dor e o cansaço o dominavam. O sangue continuava a escorrer de sua boca. E antes que pudesse se controlar, Rafael desabou no chão da praça, o corpo entregando-se ao cansaço que ele havia ignorado por tanto tempo. "Rafael!" Ana gritou, sentindo o pavor crescer em seu peito. Ela sabia, mesmo sem ver que ele estava desmaiado, que algo grave tinha acontecido. Desesperada, Ana buscou ajuda. Seus dedos trêmulos buscaram o telefone em seu bolso e, mesmo com o coração acelerado, conseguiu chamar uma ambulância. Sua voz saía em soluços, o medo transbordando em cada palavra que dizia à atendente do outro lado da linha. "Por favor, venham rápido", implorou. "Ele desmaiou, está sangrando." O som das sirenes parecia demorar uma eternidade para chegar, e Ana ficou ali, ao lado de Rafael, segurando sua mão, tentando de alguma forma transmitir-lhe força. O corpo dele estava frio, quase sem vida, e o peso daquele momento fazia com que o coração dela se apertasse mais a cada segundo. Quando a ambulância finalmente chegou, os paramédicos correram até eles, colocando Rafael numa maca e examinando sua condição rapidamente. Ana, desesperada, não conseguia ver o que estavam fazendo, mas sentia o pânico em cada movimento ao seu redor. "Ele vai ficar bem?" perguntou ela com a voz quase falhando. Os paramédicos, concentrados, não respondiam de imediato, o que apenas aumentava o desespero de Ana. Eles colocaram Rafael na ambulância, e quando estavam prontos para partir, um deles finalmente se aproximou dela. "Vamos levá-lo para o hospital. Não sabemos ainda o que aconteceu, mas ele perdeu muito sangue. A senhora gostaria de acompanhá-lo?" perguntou o paramédico. Ana assentiu com a cabeça, sem hesitar. Subiu na ambulância, seu coração acelerado e a mente confusa. Rafael estava inconsciente ao lado dela, e tudo o que ela conseguia pensar era em como ele havia chegado até aquele ponto. Algo estava terrivelmente errado, e ela não fazia ideia do que era. O caminho até o hospital foi silencioso e tenso, com o som constante dos aparelhos monitorando o estado de Rafael. Ele estava fraco, mais fraco do que ela jamais poderia imaginar. Ana segurava a mão dele, apertando-a com força, como se pudesse, de alguma forma, trazê-lo de volta à consciência. Ao chegarem no hospital, Rafael foi levado imediatamente para a emergência, enquanto Ana ficou na sala de espera, perdida em pensamentos. O vazio era imenso. Ela se sentia impotente. Por que ele nunca lhe disse que estava doente? Por que escondeu isso? E, acima de tudo, por que ele se afastou dela? Essas perguntas ecoavam na mente de Ana enquanto ela esperava notícias de Rafael. Ela não podia vê-lo, mas, mesmo assim, conseguia sentir o medo,
A incerteza, a luta que ele estava travando naquele momento. Uma luta entre a vida e a morte. O som do hospital parecia uma constante mistura de vozes abafadas e o eco distante de máquinas. Ana estava sentada na sala de espera há horas. O tempo parecia passar devagar demais, como se o relógio tivesse decidido brincar com sua paciência. Sua mente fervilhava, cheia de perguntas sem respostas, e o cansaço começava a pesar em seus ombros. Mesmo assim, ela não conseguia ir embora. Algo a impedia de sair, como se a presença dela ali fosse a única coisa que ainda ligava Rafael ao mundo. Finalmente, uma enfermeira apareceu, andando rápido em direção a ela. Ana se levantou de imediato, seus sentidos em alerta. "Como ele está?" perguntou ela, sentindo o peito apertado de ansiedade. A enfermeira tocou suavemente no braço dela, como se tentasse transmitir alguma calma. "O estado dele é estável, mas ainda estamos fazendo exames para entender o que está acontecendo. Ele perdeu muito sangue, mas a transfusão foi feita, e ele está fora de perigo por enquanto. Você pode vê-lo agora, se quiser", disse a enfermeira com voz tranquila. Ana soltou um suspiro profundo, como se o ar que estava preso em seus pulmões finalmente tivesse sido liberado. "Eu gostaria de vê-lo, sim", respondeu, sua voz ainda trêmula. A enfermeira a conduziu pelos corredores até o quarto de Rafael. O cheiro forte de desinfetante e a sensação fria e impessoal dos hospitais a deixavam um pouco desconfortável, mas tudo isso desapareceu quando ela entrou no quarto. O som suave dos monitores preenchia o ambiente, e ela ouviu o ritmo constante do bip de uma máquina que monitorava o coração de Rafael. Ele estava deitado, pálido e fraco, com tubos de oxigênio em volta do rosto. Seu peito subia e descia de forma lenta, e Ana sentiu uma pontada de dor ao vê-lo assim. O homem que costumava ser tão firme e confiante agora parecia quebrado, vulnerável. Ela se aproximou com cuidado, sentando-se ao lado da cama e estendeu a mão, encontrando a dele. O toque dele era frágil, frio, mas o contato entre os dois trouxe um pouco de conforto. "Rafael", sussurrou ela, como se pudesse acordá-lo apenas com o som da sua voz. Aos poucos ele começou a abrir os olhos, piscando contra a luz do quarto. Quando finalmente percebeu que Ana estava ali, ao seu lado, uma onda de emoções passou por ele. Havia alívio, mas também vergonha. Ele não queria que ela o visse assim, tão fraco, tão derrotado. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele sabia que essa presença era exatamente o que ele precisava. "Ana", murmurou ele com a voz rouca, "você está aqui." Ela apertou suavemente a mão dele, tentando passar-lhe alguma força, alguma certeza de que tudo ficaria bem. "Eu estou aqui, sim, e não vou a lugar nenhum", respondeu ela, sua voz firme, mas cheia de carinho. Rafael suspirou, fechando os olhos por um momento, como se estivesse absorvendo aquele alívio. Mas ele sabia que havia muito a ser dito, muito a ser explicado. Ele havia afastado Ana, deixado-a sozinha, sem uma palavra, e agora ela estava ali, ao lado dele, como se nada disso tivesse acontecido. "Eu sinto muito por ter sumido", começou ele com a voz ainda fraca. "Eu não queria que você visse isso. Eu não queria que você soubesse." Ana ficou em silêncio por um momento, sentindo a confusão ainda latejar dentro de si. Por que ele se afastou? Por que ele guardou esse segredo? "Rafael, por que você não me contou?" "Eu teria te ajudado, você sabe disso", disse ela, o tom de sua voz revelando a mistura de frustração e carinho que ela sentia. Ele virou o rosto para ela, a expressão cansada, mas sincera. "Porque eu não queria que você ficasse presa a isso." "Presa a mim", respondeu ele, sentindo o peso das palavras enquanto saíam de sua boca. Eu tenho tanto medo de te machucar, Ana. Você é a única coisa boa que apareceu na minha vida depois de tanto tempo e eu..." Ele fez uma pausa, a voz falhando. "Eu não sei se mereço isso." Ana apertou a mão dele com mais força, e seu coração se encheu de tristeza ao ouvir aquelas palavras. Ela sabia que Rafael estava lutando contra algo muito maior, algo que ele ainda não conseguia enfrentar.
Não cabe a você decidir o que eu quero ou não quero, Rafael, disse ela com a voz firme, mas gentil. Eu estou aqui porque me importo com você. Não importa o que está acontecendo. Eu vou estar aqui. Rafael não sabia o que dizer. O medo de perder Ana o corroía, mas ao mesmo tempo ele sentia um alívio indescritível por ela estar ali, ao lado dele. Ele não podia mais negar para si mesmo o que sentia por ela. Já não era apenas uma amizade, não era apenas uma conexão. Ele estava apaixonado por Ana, e essa revelação o atingiu com uma força que ele não esperava. Ele olhou para ela, ainda fraco, mas determinado a falar o que vinha guardando há tanto tempo. Ana, eu não posso mais esconder isso. Eu estou apaixonado por você, disse ele com a voz baixa, mas intensa. Eu tentei me afastar, tentei negar, mas não posso mais. Eu te amo, Ana. Ana ficou em silêncio por um momento, o coração batendo forte em seu peito. As palavras dele a atingiram em cheio. Ela já sabia, no fundo, que havia algo entre os dois. Algo que ia além da amizade. Mas ouvi-lo dizer isso, ouvir aquelas palavras saírem da boca dele, foi algo avassalador. Ela respirou fundo, o coração acelerado. Rafael, começou ela, hesitante. Você sabe o que isso significa? Você sabe que eu sou diferente? Ele sorriu levemente, apesar da dor e do cansaço. Havia ternura em seus olhos, uma certeza que ele nunca tivera antes. Eu sei que você é diferente, Ana, e é exatamente por isso que eu te amo. Você é extraordinária. Você é perfeita para mim. As palavras dele atravessaram as dúvidas de Ana como uma flecha, e ela não conseguiu evitar o sorriso que se formou em seus lábios. Havia tanto medo, tantas incertezas, mas naquele momento, nada disso importava. Eles se beijaram suavemente, e por um breve instante, o mundo ao redor deles pareceu desaparecer. Não havia mais hospital, não havia mais doença ou medo. Havia apenas o sentimento que os dois compartilhavam. Algo que, apesar de todas as dificuldades, parecia ser inegável. Mas o mundo não se afastaria tão facilmente. Quando Rafael voltou a aparecer em público de mãos dadas com Ana, as opiniões contrárias começaram a surgir. Fernando, cínico como sempre, não escondeu sua desaprovação. Ela só está com você por interesse, disse ele sem rodeios, quando Rafael mencionou Ana. Rafael estreitou os olhos, o sangue fervendo mais uma vez. Eu te avisei para nunca mais falar dela desse jeito, respondeu ele, a voz baixa e ameaçadora. Fernando riu, balançando a cabeça. Você vai ver, Rafael. Isso não vai durar. Ela está te usando, e quando não precisar mais, vai embora, provocou. Rafael não quis ouvir mais nada. Ele estava cansado de Fernando, cansado das insinuações. Ele sabia o que sentia por Ana, e pela primeira vez não tinha mais dúvidas. Mas Lucas, o irmão de Ana, também não estava muito satisfeito. Se você machucar minha irmã, eu vou acabar com você, disse Lucas de forma direta quando viu Rafael com Ana. O olhar de Lucas era sério, cheio de desconfiança. Ele não queria acreditar que Rafael fosse realmente capaz de amar sua irmã de verdade, e a sombra da dúvida permanecia entre eles. Mas, apesar de todas as opiniões contrárias, Rafael e Ana continuaram juntos, determinados a enfrentar tudo aquilo. Os dias se passaram, mas a sombra de desconfiança ao redor de Rafael e Ana não desapareceu. Rafael, embora profundamente apaixonado, estava sobrecarregado com os problemas na empresa, e sua saúde continuava a piorar. O peso das críticas, tanto de Fernando quanto de Lucas, o incomodava, mas ele tentava não deixar que aquilo afetasse o relacionamento com Ana. Ela, por sua vez, parecia ser a única fonte de luz em sua vida caótica. Mas Ana começou a perceber algo estranho em Rafael. Sempre que o encontrava, ele parecia mais cansado do que antes, sua pele mais pálida, os olhos carregados de uma fadiga que não combinava com o homem que conhecera. E então, um dia, ela notou algo que a deixou profundamente preocupada. Estavam na mansão de Rafael, sentados na sala de estar, conversando sobre coisas triviais, quando ele puxou um frasco de comprimidos do bolso
e tomou alguns sem pensar. Ana, que já estava atenta às mudanças em Rafael, imediatamente sentiu que havia algo errado. Ele estava tomando medicamentos com muita frequência. Rafael, o que são esses comprimidos que você está tomando? Perguntou ela, com um tom de preocupação evidente. Rafael hesitou, guardando o frasco de volta no bolso. Ele tentou sorrir, como se não fosse nada sério. Só são analgésicos, Ana. Tenho sentido algumas dores, mas nada para se preocupar. Ana franziu a testa. Aquilo não a convenceu. Dores? Ele estava tomando analgésicos com tanta frequência e sua saúde parecia piorar, não melhorar. Havia algo errado, e seu coração dizia que não era apenas estresse. Analgésicos? Desde quando você está tomando isso? Insistiu ela, sua voz mais firme agora. Rafael suspirou, percebendo que ela não deixaria passar. Ele se sentou, esfregando o rosto com as mãos. Faz algumas semanas, ou talvez meses, admitiu com a voz cansada. São dores que vão e voltam. Os médicos não encontraram nada, então Fernando sugeriu esses remédios e eles parecem ajudar. O nome de Fernando fez o corpo de Ana ficar tenso. Ela já não confiava naquele homem. Desde que o conheceu, havia algo em Fernando que a deixava desconfortável, como se ele estivesse sempre tramando algo por trás daquele sorriso falso. E agora, Rafael estava tomando remédios sugeridos por ele? Isso não parecia certo. Fernando te deu esses remédios? Perguntou ela, sua voz revelando a desconfiança. Sim, ele me disse que eram mais eficazes para a dor. Não vi motivo para não confiar, respondeu Rafael sem dar muita importância. Ana sentiu uma onda de desconfiança crescer dentro de si. Ela sabia que algo estava errado. Não era apenas uma sensação. Era como se cada instinto que ela tinha gritasse que havia algo escondido por trás daqueles comprimidos. Ela precisava fazer algo, precisava entender o que estava acontecendo. Rafael, me deixa ver o frasco, pediu ela, estendendo a mão. Ele hesitou por um momento, mas ao ver a seriedade no rosto de Ana, acabou entregando o frasco de remédios a ela. Ana passou os dedos pelo rótulo, sentindo as letras gravadas. Não era uma marca comum. Algo naquela situação a deixava ainda mais alerta. Rafael, agora visivelmente incomodado, olhou para ela. Ana, o que você está pensando? Perguntou ele com um misto de curiosidade e preocupação. Ana guardou o frasco na bolsa determinada. Eu vou pedir para meu tio analisar esses comprimidos, disse ela com firmeza. Ele não é farmacêutico, mas conhece muitos medicamentos e tenho certeza de que ele pode verificar se há algo errado. Rafael balançou a cabeça incrédulo. Ana, você acha mesmo que Fernando faria algo para me prejudicar? Ele é meu amigo há anos. Não estou dizendo que ele faria algo de propósito, mas estou dizendo que precisamos verificar. Só por precaução, respondeu ela com a voz calma, mas firme. Por favor, confie em mim. Rafael suspirou, claramente desconfortável com a ideia, mas havia algo no tom de Ana que o fez ceder. Tudo bem. Se isso vai te tranquilizar, faça o que achar melhor, disse ele, tentando esconder a própria inquietação. Ana sabia que precisava agir rápido. Seu tio, que trabalhava em uma pequena farmácia, não tinha diploma, mas tinha conhecimento suficiente para fazer uma análise básica. Ela o visitou no dia seguinte, levando o frasco de comprimidos com ela. Seu tio ficou intrigado com o pedido, mas prometeu fazer o possível para verificar se havia algo de estranho nos medicamentos. Alguns dias se passaram, e Ana finalmente recebeu uma ligação de seu tio. A voz dele, normalmente calma, agora soava alarmada. Ana, esses comprimidos, eles estão adulterados. Há algo muito estranho aqui, disse ele com a voz grave. O coração de Ana disparou. O que você quer dizer com adulterados? Perguntou ela, o pânico começando a se formar em sua voz. Eu fiz algumas análises e há traços de veneno nesses comprimidos. Não é muito, mas é o suficiente para causar dano se tomado em grandes quantidades ao longo do tempo. Ana, isso é sério, explicou ele. Ana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Veneno.
Rafael estava sendo envenenado e ele nem sabia. Quem faria algo tão terrível? A resposta veio quase imediatamente à mente: Fernando. Ele era a única pessoa próxima o suficiente de Rafael para fazer isso, a única que tinha acesso à confiança dele. Sem pensar duas vezes, Ana pegou o telefone e ligou para Rafael, seu coração disparado, a mente confusa com a gravidade da situação. Rafael, eu preciso te ver agora, disse ela, a urgência em sua voz. Poucas horas depois, ela estava na mansão, e Rafael a recebeu com um semblante preocupado. Ao vê-la entrar, ele percebeu que algo sério estava acontecendo. Ela parecia perturbada, o rosto tenso, a respiração pesada. O que houve, Ana? Perguntou ele preocupado enquanto se aproximava. Ana segurou o frasco de comprimidos em uma mão e respirou fundo antes de falar. Rafael, esses comprimidos estão adulterados. Há veneno neles. Veneno que você vem tomando há semanas, disse ela, sua voz trêmula de emoção. Rafael ficou em silêncio por um momento, como se tentasse processar o que acabara de ouvir. Seus olhos se estreitaram e a incredulidade tomou conta de sua expressão. Isso não pode ser verdade. Fernando jamais faria isso, disse ele, balançando a cabeça, incapaz de acreditar. Ana se aproximou, sua voz cheia de urgência e dor. Rafael, eu sei que é difícil de acreditar, mas meu tio fez a análise. Ele encontrou veneno nesses comprimidos. Fernando está te envenenando. Rafael explodiu, sua frustração e raiva tomando conta de seus pensamentos. Você acha que eu vou acreditar no seu tio? Ele nem tem diploma. E você? Você não consegue enxergar um palmo à frente do nariz. Gritou sem pensar, as palavras saindo antes que ele pudesse controlá-las. O silêncio que se seguiu foi devastador. Ana ficou paralisada por um momento, sentindo como se um golpe invisível tivesse atingido seu peito. As palavras de Rafael ecoaram em sua mente, carregadas de uma dor que ela não esperava sentir. Ele percebeu o que havia dito no mesmo instante, seus olhos se arregalando em arrependimento. Ana, eu não... Começou ele, mas já era tarde. Ana deu um passo para trás, a respiração pesada, os olhos cheios de lágrimas que ela lutava para segurar. Eu percebi, Rafael. Você não confia em mim. E se não pode confiar em mim, então não posso ficar aqui. Disse ela com a voz embargada. Sem dizer mais nada, Ana se virou e saiu, deixando Rafael sozinho com o eco de suas palavras cruéis e o peso do arrependimento esmagando seu peito. O som das portas se fechando atrás de Ana ecoou pelos corredores da mansão, como uma ferida aberta no silêncio que ficou. Rafael ficou imóvel, o olhar perdido, ainda atordoado pelas palavras que escaparam de sua boca momentos antes. A casa, que já fora tão cheia de vida, parecia agora um mausoléu de suas escolhas erradas, de seus medos que o consumiam lentamente. Ele queria correr atrás de Ana, trazê-la de volta, mas as pernas pareciam coladas ao chão. Sua cabeça rodava, cheia de arrependimento, mas também de descrença. Ele queria confiar nela, mas o peso da traição de Fernando parecia impossível de aceitar. Como alguém que o conhecia há tanto tempo poderia fazer algo tão monstruoso? E mais, como ele havia sido tão cego a tudo isso? O telefone sobre a mesa vibrou, interrompendo seu turbilhão de pensamentos. Era o advogado da família, um homem que Rafael conhecia e confiava há anos. Ele não esperava nenhuma ligação naquele momento, mas algo dentro de si o impulsionou a atender. Rafael, eu estou a caminho do hospital, começou o advogado, a voz grave e séria. Recebi uma denúncia formal contra Fernando. Nós já temos provas suficientes para suspeitar que ele está envolvido em algo muito maior do que apenas essa crise na empresa. Eu preciso que você venha o quanto antes. A cabeça de Rafael girou. As palavras de Ana, as análises dos comprimidos, tudo começou a fazer sentido. Fernando estava envolvido em algo maior. E ele, cego pelo tempo e pela confiança que depositara no sócio, não viu nada. Eu vou para o hospital agora, respondeu Rafael, sua voz fraca, como se a verdade que sempre esteve na sua frente o atingisse de uma só vez. Ele desligou o telefone e, sem pensar,
saiu da mansão, ignorando o mal-estar que o perseguia há semanas. O hospital, onde passara os últimos dias entre a vida e a morte, agora seria palco de uma revelação que ele ainda não sabia se conseguia suportar. Enquanto dirigia, o coração de Rafael batia de forma irregular. Ana estava certa. Ele havia falhado com ela de novo, mas desta vez não era apenas por causa de uma palavra cruel dita sem pensar. Ele falhou ao não confiar nela, ao escolher duvidar em vez de acreditar. Tudo o que Ana havia tentado mostrar estava diante de seus olhos, mas ele escolheu se esconder atrás da dúvida. Quando chegou ao hospital, o advogado já o esperava. O homem, que sempre mantinha uma postura tranquila, estava visivelmente abalado, as rugas em sua testa marcando a preocupação. "Rafael, há algo que você precisa saber antes de entrarmos", disse o advogado enquanto caminhavam pelos corredores do hospital. "A situação com Fernando é muito mais grave do que imaginávamos. A polícia já estava investigando ele em segredo há meses, desde que surgiram as primeiras suspeitas de fraude na sua empresa. Mas agora, com as provas dos comprimidos adulterados, conseguimos conectar isso a algo muito pior." Rafael parou por um momento, o coração acelerando. Sua mente tentava processar as palavras do advogado, mas tudo parecia surreal demais. "O que você está querendo dizer?" perguntou ele, a voz baixa e tensa. O advogado suspirou profundamente, como se estivesse se preparando para dar o golpe final. "Fernando não apenas desviou dinheiro da sua empresa. Nós descobrimos que ele estava por trás do acidente que matou sua esposa e sua filha. Não foi um acidente, Rafael. Ele manipulou tudo. Isso tudo foi planejado." As palavras pareciam cortar o ar como lâminas afiadas. Rafael ficou imóvel, o corpo inteiro congelado. Por um instante ele sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. A verdade, aquela que ele evitara enfrentar por tanto tempo, estava agora exposta de maneira brutal. O acidente, aquele dia que mudou sua vida para sempre, não foi obra do destino, mas sim uma conspiração cruel. "Não", sussurrou ele, a voz falhando. "Isso não pode ser verdade." "Eu sei que é difícil de acreditar", disse o advogado, colocando a mão no ombro de Rafael, tentando transmitir algum tipo de apoio. "Mas temos provas suficientes agora. Tudo aponta para Fernando. Ele estava envolvido no desvio de dinheiro desde antes do acidente. E quando a sua esposa começou a descobrir as fraudes, ele orquestrou tudo para se livrar dela. E de você." Rafael sentiu o ar ser arrancado de seus pulmões. As lembranças do acidente inundaram sua mente de novo, mas agora, com uma perspectiva que o fazia querer gritar. Todos esses anos de dor, de luto, de culpa, tudo porque seu melhor amigo o traiu de uma forma inimaginável. Ele não conseguiu falar. As palavras pareciam pequenas demais para expressar a dor que o consumia naquele momento. As memórias da risada de sua filha, da última vez que viu o sorriso de sua esposa, se misturavam com a sensação amarga da traição. Ele estava sufocando. "Eu preciso de um tempo", murmurou Rafael com a voz fraca, tentando se recompor. O advogado assentiu, respeitando o pedido silencioso de seu cliente. Rafael se afastou, andando pelos corredores frios do hospital sem destino. Seu corpo estava fraco, e o peso da descoberta o esmagava. Ele finalmente chegou até uma janela e parou, olhando para o horizonte. O sol começava a se pôr, pintando o céu com as mesmas cores que ele se lembrava daquela tarde fatídica. De repente, ele começou a tossir violentamente de novo, dobrando-se contra o vidro. Seu corpo parecia incapaz de suportar toda a dor e o sofrimento acumulado. Ele segurou o peito, sentindo como se tudo estivesse se rasgando por dentro. O sangue voltou a escorrer por sua boca, manchando suas mãos, e tudo ao redor começou a ficar borrado. Foi nesse momento que ele sentiu uma presença ao seu lado. Uma mão suave tocou seu braço. Mesmo sem poder enxergar, Ana havia conseguido encontrá-lo. Ela soube, no momento em que saiu da mansão, que algo terrível estava acontecendo. E seu coração a guiou de volta até ele. "Rafael, estou aqui", disse Ana, sua voz serena, mas cheia de dor. Rafael não conseguiu falar, apenas se virou para ela, seus olhos cheios de lágrimas.
Ele não precisava dizer nada. Ana soube, no instante em que o tocou, que ele finalmente havia descoberto a verdade. Ela estendeu a mão, encontrando a dele, e segurou firme. Eu sei que dói. E eu sei que você não consegue ver saída agora. Mas, Rafael, você vai superar isso. Nós vamos superar isso juntos, disse ela, com uma firmeza que ele nunca havia ouvido antes. Rafael se segurou nas palavras dela como uma tábua de salvação. O mundo ao seu redor parecia estar desmoronando, mas Ana estava ali, ao seu lado, como uma âncora que o impedia de se afogar de vez. Ele apertou a mão dela, com a voz quase inaudível. Eu falhei com você, Ana. Eu falhei com todos, murmurou ele, sentindo-se derrotado. Ana balançou a cabeça, os olhos cheios de compreensão. Não, Rafael, você só estava cego, mas agora você pode ver. E eu estou aqui. Sempre estarei, disse ela suavemente. Rafael sentiu o peso das palavras de Ana atravessarem seu peito, como uma lâmina afiada. Ele estava pronto para enfrentar a verdade. Estava pronto para lutar, não só por ele, mas por ela. O hospital parecia uma mistura de sombras e luzes que dançavam pelos corredores, criando um ambiente tenso, mas cheio de esperança. Rafael, ainda fraco, foi levado de volta ao quarto, onde os médicos o examinaram mais uma vez. O veneno estava aos poucos deixando seu corpo, mas os efeitos ainda eram visíveis. Ele não sabia quanto tempo mais teria que enfrentar essa batalha física, mas algo dentro dele havia mudado. Pela primeira vez em anos, sentia que tinha uma razão real para lutar. Ana permaneceu ao seu lado, firme como sempre, sua presença constante preenchendo o quarto com uma calma que Rafael nunca havia conhecido. Ela segurava a mão dele, seus dedos entrelaçados, transmitindo uma força silenciosa que era tudo o que ele precisava naquele momento. Alguns dias depois, Rafael recebeu uma visita inesperada. O advogado entrou no quarto, seus passos lentos, como se cada movimento estivesse carregado de peso. Ele trazia uma pasta nas mãos e a expressão em seu rosto indicava que as notícias seriam difíceis de ouvir, mas necessárias. Rafael, temos todas as provas agora, disse o advogado com a voz calma, mas firme. Fernando foi preso. Ele confessou o envenenamento, o desvio de dinheiro. E, mais importante, sua participação no acidente que tirou a vida de sua esposa e filha. Rafael fechou os olhos por um momento, absorvendo o impacto daquelas palavras. Apesar de já ter ouvido a verdade, a confirmação definitiva ainda parecia esmagadora. Seu melhor amigo havia destruído sua vida, tudo em nome de ganância e poder. Ele está fora de nossas vidas agora, continuou o advogado. A justiça vai seguir seu curso e Fernando pagará por tudo o que fez. Rafael sentiu uma mistura de alívio e dor. A vingança não traria sua família de volta, mas havia algo confortante em saber que Fernando finalmente enfrentaria as consequências de seus atos. A traição doía como uma ferida aberta, mas a presença de Ana ao seu lado o lembrava que ele ainda tinha algo, ou melhor, alguém, pelo que lutar. O advogado deu um pequeno sorriso, um gesto de apoio silencioso antes de sair, deixando Rafael e Ana a sós. Ele se foi, Ana. Fernando, murmurou Rafael, olhando para ela com os olhos ainda carregados de dor. Sim, respondeu ela, apertando a mão dele. Mas você está aqui, e é isso que importa. Rafael respirou fundo, sentindo o alívio lentamente substituir a dor. Ele olhou para Ana, e naquele momento, soube que tinha encontrado algo mais importante do que qualquer vingança ou justiça. Tinha encontrado um novo começo. Os dias se seguiram com a recuperação de Rafael se tornando lenta, mas constante. Ana estava com ele em cada passo, ajudando-o a se reerguer tanto física quanto emocionalmente. E foi em uma tarde ensolarada, quando os dois estavam sentados no jardim da mansão, que Rafael sentiu que o momento havia chegado. Ele se virou para Ana, segurando sua mão entre as dele, sentindo o calor da pele dela e o conforto que sua presença sempre lhe trazia. Ana, eu pensei muito nos últimos dias e percebi que há algo que eu preciso te dizer.
começou ele, a voz suave, mas cheia de emoção. Ana, sempre atenta, virou-se na direção dele, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. "O que é, Rafael?" perguntou ela, sentindo que algo importante estava para acontecer. Ele respirou fundo, tentando organizar as palavras em sua mente, mas no fundo sabia que não precisava de grandes discursos ou explicações complicadas. Tudo o que ele sentia por ela já estava ali, claro como o dia. "Eu percebi que te devo mais do que desculpas. Você me mostrou como ver a vida de novo, como sentir outra vez. Mas, acima de tudo, você me deu um motivo para seguir em frente. Eu te amo, Ana. E já que estou perdoado..." Rafael sorriu, suas palavras ganhando uma leveza que ele não sentia há muito tempo. "Você se casa comigo?" Ana ficou em silêncio por um momento, o coração acelerado, mas um sorriso brilhante logo iluminou seu rosto. Ela apertou a mão dele com mais força, sentindo que, finalmente, tudo estava no lugar certo. "Eu só vou te perdoar se você parar de pedir desculpas", brincou ela, repetindo as palavras que havia dito antes. E então, com a voz suave, mas carregada de amor, completou: "Sim, Rafael, eu me caso com você." O sorriso de Rafael se alargou, e ele a puxou para mais perto, abraçando-a com força. A escuridão que havia cercado sua vida por tanto tempo parecia ter finalmente se dissipado. Ele sentia, pela primeira vez em anos, que o futuro era algo a ser abraçado, e não temido. Meses depois, Rafael e Ana se casaram em uma cerimônia simples, mas cheia de significado. Rodeados apenas pelas pessoas que realmente importavam, eles trocaram votos que simbolizavam muito mais do que apenas uma união. Simbolizavam uma segunda chance. Uma oportunidade de recomeçar, de reconstruir uma vida que antes parecia perdida. Com o apoio de Rafael, Ana conseguiu realizar um de seus maiores sonhos: concluir seu curso de direito. Ela se formou com honra, mostrando a todos e a si mesma que a deficiência nunca seria uma barreira para suas conquistas. Sua força e determinação inspiravam todos ao seu redor, e Rafael não podia estar mais orgulhoso da mulher com quem havia escolhido compartilhar sua vida. Lucas, o irmão de Ana, também encontrou seu próprio caminho. Com a ajuda de Rafael, ele finalmente abriu sua própria oficina, um sonho que ele carregava há anos. Lucas, que antes desconfiava tanto de Rafael, agora via nele um verdadeiro aliado e amigo. As feridas do passado começaram a se curar e a nova fase de suas vidas parecia promissora. Mas o maior presente veio com o tempo. Ana e Rafael tiveram uma filha, e o nascimento da pequena Aurora trouxe luz para suas vidas de uma forma que eles nunca haviam imaginado. Aurora, cujo nome simbolizava o amanhecer, a nova chance que ambos haviam encontrado, iluminou cada canto da mansão e de seus corações. Um dia, enquanto observava Ana segurando Aurora no colo, Rafael sentiu uma paz que não conhecia há muito tempo. Ele se aproximou e abraçou as duas, sentindo que, finalmente, estava onde deveria estar. "Você e Aurora, vocês são a luz dos meus olhos, Ana." Ele sussurrou, o coração cheio de gratidão. Ana sorriu, sentindo o mesmo. "E você, Rafael, é a luz da minha vida." Ela respondeu suavemente, com o amor brilhando em suas palavras. E assim, juntos, eles seguiram em frente, construindo uma vida baseada na confiança, na superação e, acima de tudo, no amor que os guiaria para sempre.